Bom, agora vamos avançar aqui para outras duas configurações, então, que é o período administrativo e as configurações de exibição de tarefas, ok? Em primeiro lugar, o nosso período administrativo, que basicamente vão ser aquelas atividades da rotina que não são projeto. Clica aqui no seu período administrativo. E você já viu que nós temos algumas coisas configuradas lá por padrão, que é administrativo, férias, licença médica. Então a pessoa pode vir e lançar aquilo, olha só. Aqui vai exigir aprovações, sim ou não. Então, aprovações, sim ou não. Período útil, administrativo, de trabalho. Aqui são folgas, licença médica e férias. E aqui exige uma aprovação, eu posso mostrar sempre exibir, enfim. Se eu quiser criar uma nova categoria, por exemplo, digamos que eu tivesse atividades de suporte, por exemplo. Eu posso vir aqui e criar e coloco lá para ele exibir ou não. Posso vir aqui e colocar uma nova categoria, digamos que eu tivesse uma nova categoria aqui, por exemplo, visitas ao cliente. E aí vai lançar horas de visitas ao cliente. Então, se você quiser criar outras categorias administrativas, períodos administrativos aqui, que podem ser períodos de folga ou períodos úteis, ok? Então aqui visita ao cliente eu vou colocar o útil, na verdade, o suporte útil também. Posso exigir uma aprovação ou não, marcar aqui para ele exibir ou permitir aqui várias linhas, ok? Ou seja, eu poderia ter várias linhas de suporte, colocar lá suporte para atividade A, suporte para atividade B e assim por diante. Então, muitas vezes não é necessário você criar outras coisas, período administrativo, licenças e férias é suficiente, mas se você quiser criar alguma outra categoria aqui, basta vir criar a sua categoria e clicar em salvar. Esse período administrativo agora vai aparecer disponível lá no seu quadro de horários. Ó. Então vamos lá testar para ver o efeito. Vou clicar aqui no meu quadro de horários e o que acontece? Aqui no quadro de horários agora eu vou ter período administrativo aqui, deixa eu ver lá. Eu não coloquei para ele aparecer em todos, né? Então vou voltar na minha roldana de configurações, PWA. Vamos ver aqui o nosso período administrativo. Eu incluí o suporte e incluir as nossas visitas ao cliente, mas eu não coloquei o sempre exibir. Então, vou colocar aqui sempre exibir e aí ele vai aparecer para a gente. Salvar. Vou lá agora ver o efeito lá no meu quadro de horários. Então, vem aqui no seu quadro de horários, clique no quadro de horários e agora nós devemos ter essas novas tarefas administrativas que eu coloquei. Suporte, visita ao cliente, poderia vir aqui e lançar horas lá, ok? Isso tudo que a gente fez até agora é em relação ao quadro de horários. Tudo que fizemos foi para poder usar esse quadro de horários aqui, certo? Vamos lá na nossa roldana de configurações, configurações do PWA. Agora a gente vai ver uma outra coisa, que é se gerenciar a exibição das tarefas, que não está relacionado ao quadro de horários, né? Observe que esse grupo é gerenciar quadro de horário e de tarefas. Até aqui a gente criou período, né? Períodos fiscais, período administrativo, configurações do quadro. Tudo isso aqui se refere a quadro de horários. Agora, essa nossa parte de configurações de tarefas se refere a tarefas aqui. Como é que você vai poder ver as tarefas e lançar atualização nas tarefas sem o quadro de horário? Então, muitas vezes, em algumas empresas, é comum que você não tenha o quadro de horários, porque não quer que as pessoas lancem horas, mas eu quero que elas atualizem as tarefas. Para isso, eu preciso configurar aqui. E a atualização das tarefas vai ser feito aqui nesta nosso link, né, nesta guiazinha aqui, tarefas. Se você clicar lá em tarefa, você veria todas as tarefas aqui que estão atribuídas para você. Já já eu vou criar tarefas para a gente poder ver como é que fica. Vamos lá em configurações, então. Roldana de configurações, configurações do PWA. Vamos navegar um pouquinho sobre as nossas configurações de exibição da tarefa. Venho aqui. E essas configurações de exibição, elas vão começar pela atualização das tarefas. Tem maneiras aqui, né? Tem 4 maneiras ou 3 maneiras de você fazer isso, e o livre é escolher qualquer uma delas, né? Eu posso colocar a porcentagem concluída na tarefa,
é uma maneira. Eu posso colocar o trabalho que eu já executei e o trabalho restante, é uma outra maneira. Eu posso colocar as horas concluídas por um período, ou eu posso deixar livre. Deixar livre é a pior opção, porque aí você não vai ter uma padronização na sua organização, certo? Então veja os prós e contras de cada uma e escolha uma maneira. A porcentagem concluída é muito simples de se lançar. Fiz 30% da tarefa, 25%, 70% da tarefa. O trabalho real e o concluído, ele é mais preciso, porque tem o trabalho restante, mas só que ele pode ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque a pessoa tem que estimar as horas que ela trabalhou e as horas que estão faltando. Ou apenas lançar as horas que já trabalhou e as que estão faltando vão ser o planejado. Eu vou deixar por enquanto em porcentagem concluída aqui, ok? A pessoa vai lançar a porcentagem concluída. Posso marcar aqui, forçar o gerente a usar esse método, aí ele não vai poder utilizar outro método, né? Então todo mundo vai lançar a porcentagem concluída. Os recursos devem lançar a hora todo dia, então todo dia o recurso deve entrar lá e atualizar a tarefa. Ou eu posso deixar por semana, eu vou colocar todo dia. A semana começa segunda-feira. Eu posso colocar aqui, se eu marcar isso aqui, permitir que somente que as atualizações sejam feitas no quadro, somente a pessoa vai poder entrar lá e fazer. Se eu deixar isso desmarcado, eu tenho a opção de o gerente do projeto ir lá e lançar horas na tarefa em nome do membro da equipe do projeto. Aqui eu tenho uma janela de planejamento futuro. Eu quero ver as 2 próximas semanas. Posso ter a nossa parte de equipe, permitir que a equipe seja atribuída a vários membros e o pool de atribuições, tá? Eu vou salvar isso aqui para a gente ter lá a nossa guia tarefa. Então, aqui nas tarefas. Agora você deve estar se perguntando, né, que a gente já fez todas essas configurações, mas não está aparecendo tarefa nenhuma aqui, Mário. No quadro de horários não tem projeto nenhum. Por quê? Porque eu não atribuí tarefas a mim. Então, vamos lá na nossa central de projetos, que eu vou fazer uma mão na massa aqui com você. Num projeto nosso, eu já tinha criado um projeto aqui em aulas anteriores, né? Então, eu tenho um projeto, vou clicar neste projeto para eu poder editá-lo. Você já viu como é que criava o cronograma, que eu mostrei em aulas anteriores. Então, você tem aqui o projeto, cronograma. Estou aqui no nosso cronograma. Eu criei algumas tarefinhas aqui que você está vendo, né? Inclusive, já tinha colocado a porcentagem concluída. Eu quero vir editar. Como é que eu faço para editar? Tarefas. Aí eu venho aqui para poder editar esta tarefa. Então, uma vez que eu cliquei em editar, agora eu posso editar aqui as minhas tarefas, né? Poderia adicionar novas tarefas. Eu vou colocar 0% em tudo aqui, só para a gente poder voltar para a nossa informação inicial aqui do zero, tá? Então, eu tenho as tarefas, joguei 0% para tudo, vou salvar. Por que ele não está mostrando aqui ainda? Porque eu preciso salvar e publicar, né? Então, ainda está com a porcentagem concluída. Eu salvei, agora venho aqui. Então, tenho meu botãozinho de salvar, vou no meu botãozinho de publicar. Clico aqui em publicar, ele vai agora mostrar os efeitos lá no nosso cronograma. Ok. Bom, estou aqui com as minhas tarefas, agora com a sua respectiva duração aqui 0, né? Porcentagem concluída, duração não, duração está aqui, sua porcentagem concluída. E o que eu quero fazer? Eu quero criar uma equipe. Então, eu venho aqui no projeto. E eu preciso dizer quem faz parte da planilha de recursos desse projeto, né, da sua equipe. Então, eu vou vir aqui criar equipe. E na equipe, eu vou poder escolher os meus recursos aqui que eu tenho, né? Então, eu tenho, por exemplo, o recurso Mário aqui, o recurso Carlos aqui, por exemplo. Eu preciso criar o recurso administrador. Então, à medida aqui que estamos fazendo o exercício, vou aproveitar para recapitular várias coisas. Não está aparecendo o admin aqui. Eu vou vir aqui na minha roldana de configurações, configurações do PWA. Lá em configurações do PWA, eu vou dar uma olhada em usuários, gerenciar usuários. Vou vir aqui em gerenciar usuários. Então, gerenciar usuários, eu vou dar uma olhada no meu usuário admin, que é este que eu estou usando, admin ppm. Então, esse usuário aqui de administrador, eu quero que ele também seja um recurso. Ele está desmarcado como recurso aqui, por isso que ele não aparece lá na opção de criar equipe. Eu vou marcá-lo aqui como pode ser atribuído como recurso. Vou lá e salvo, é só isso que eu vou fazer. Então, nosso recurso aqui, que é o admin ppm, vai ser um recurso. Salvei. Então, o que acontece? Se eu marquei aquela opção de que o usuário pode ser um recurso,
eu posso voltar lá na guia projeto, vou abrir aquele meu projeto que eu estou editando, venho em criar a nossa equipe, criar equipe, e agora então vai aparecer o admin aqui, olha só. Então agora ele está na lista de recursos. Então vou atribuir o admin aqui como um recurso para formar a equipe, certo? E vou salvar a minha equipe. Então venho aqui em salvar e fechar. Você vai pegar o seu usuário que você está usando, tá? Porque o que eu quero te mostrar aqui é como é que vai ficar as tarefas. Salvei. Então salvei e fechei, ele está salvando os dados. Agora eu vou voltar para o cronograma. E aqui no cronograma eu vou mudar o modo de visualização, que a gente estava usando outros modos de visualização aqui, né? Então vou querer ver aqui o módulo de visualização que eu tenho os recursos. Resumo dos recursos, deixa eu ver aqui um modo de visualização, resumo das tarefas. Vou procurar a minha coluna recurso, tá aqui. Eu vou passar tudo aqui para o admin, tá? Então vou marcar aqui o admin. Aí você vai ver como é que vai ser o nosso lançamento de horas. Então coloquei aqui tudo para o admin. Coloquei aqui para o admin. Muito bem, eu preciso salvar, correto? Então vou lá no meu botãozinho de salvar. O admin, que sou eu, está nessas tarefas aqui. Se eu clicar lá em tarefas ou em quadro de horário, será que isso vai aparecer? Ainda não. O que falta? Falta você vir aqui e publicar. Não vou nem clicar lá porque não vai aparecer. Você pode fazer o teste aí. Publica, agora sim vai aparecer. Então publiquei, salvei, posso fechar o projeto, fazer o check-in do projeto de volta para que outra pessoa possa editar. E olha só. Agora, eu vou clicar no meu quadro de horários. Então, eu venho aqui em quadro de horários. Então, no meu quadro de horários agora vai aparecer o novo projeto, módulo de aparência. Eu tenho aqui a fase 1 que eu estou trabalhando, categoria padrão, e eu poderia vir aqui e lançar o real versus planejado. Olha só, então eu poderia vir aqui e lançar que eu trabalhei 4 horas no segundo dia 13. Poderia vir aqui e colocar que eu trabalhei 6 horas na terça dia 14, que eu trabalhei 4 horas na dia 15 e assim por diante. O quadro de horários tem alterações não salvas, está aqui não enviado. Eu preciso salvar. Então salvei aqui no meu botãozinho de salvamento e eu posso enviar isso para o meu gerente. Que no caso aqui sou eu mesmo, porque eu estou cadastrado como administrador, eu sou o meu gerente, mas senão eu iria lá para o meu gerente. Chefe, segue a planilha de horas. Muito bem, coloquei aqui a nossa planilha de horas. Então o quadro de horários vai começar a mostrar as tarefas aqui à medida que você estiver atribuído nas tarefas dentro dos projetos. Mesma coisa aqui na guia tarefas. Se eu vier aqui para clicar na guia tarefa, ó, cliquei na minha parte de tarefas, que está aqui, tarefas. Aqui está todos os projetos que eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui o projeto aqui, né, o novo projeto do módulo de aparência, tem a fase 1, tem o gerenciamento, tem a fase 2. Eu posso vir aqui da mesma maneira e lançar horas. Então posso vir aqui e lançar horas e depois submeter este meu status aqui de todas as tarefas da mesma maneira. Aqui está com hora, por quê? Porque lá na configuração, rodando de configurações, a gente deixou como horas aqui na configurações e exibições da tarefa, ok? Então, quadro de horários, já aprendemos aí que precisamos para poder fazer o nosso lançamento de quadro de horários ou a atualização das tarefas como membro de equipe, como alguém que está trabalhando no seu projeto. À medida que tiver as tarefas atribuídas, você vai poder entrar lá e lançar essas informações, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.